tarde a todos. Eu me chamo Thiago, sou técnico de telesaúde. Vou estar aqui com vocês acompanhando a web de hoje com o título Cistos na Gestação, Diagnóstico e Tratamento. O palestrante convidado de hoje é o Dr. Roberto Fontes, médico ginecologista e obstetra da maternidade João Batista Caribé e do Hospital Geral de Camaçari. Então, boa tarde a todos mais uma vez e desejo a todos uma ótima web palestra. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O convite me foi feito através de uma colega, doutora Margarete Randan, da Saúde da Criança, né, uma companheira de todas as horas nesse embate contra o cotidiano, contra o treponema pálvico. Boa tarde a todos os ouvintes. E hoje à tarde, nessa hora, nós vamos ver alguém assim, bem novinho, só para relaxar, e falando de um assunto extremamente novo, né, de uma novidade, só para brincar e descontrair. A sífilis, né? Nós vamos falar da sífilis na gestação, diagnóstico e tratamento. Eu quero dizer aqui que eu falo também pela experiência que nós temos nesses 5 anos na maternidade João Batista Caribé, quase 3 décadas, 29 anos no Hospital Geral de Camaçari e há 6 anos também na Câmara Técnica de Enfrentamento da Sífilis Congênita e Materna, hepatites virais e da transmissão materno-infantil do HIV do município de Camaçari. Nós vamos começar por um conceito que talvez muitos de vocês saibam, mas exatamente a primeira pergunta, né? O que é a sífilis? Sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, então a sífilis ela não ocorre somente naquele local que ela está se manifestando, mas sim no corpo inteiro. Ela é curável, a sífilis tem tratamento, isso é uma das grandes dúvidas da população. As pessoas perguntam cotidianamente a nós profissionais se a sífilis tem cura. Tem cura sim, e ela é exclusiva do ser humano. É causada pelo treponema pálido, uma bactéria do grupo das espiroquetas, descoberta em 1905 por Chaldin e Hoffman. Esse assunto cabe porque, assim, eu brinquei com vocês, disse de início que era um tema extremamente novo, mas, assim, porque a preocupação, a nossa preocupação, a preocupação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, de Salvador e dos outros municípios? Porque os números estão cada vez maiores. A situação está cada vez mais alarmante. Então é preciso que todos os profissionais estejam aptos a reconhecer as manifestações clínicas da sífilis, interpretar os resultados de exames laboratoriais e interpretar esses exames no controle da infecção e da confirmação do diagnóstico, e também o monitoramento da resposta ao tratamento. Esse diagrama aí exposto, ele mostra que desde o início da infecção, o treponema por via sanguínea e linfática, ele pode migrar para todo o organismo, desde o início, fígado, rins, cérebro, ossos, olhos, podem ser acometidos, desde o início. A sífilis é um grave e importante problema de saúde pública em todo o mundo. É um problema imenso, de grande magnitude, não só pelo número de casos, mas pela consequência que esses números trazem.
Aí vem a questão, o conceito da transcendência. O que é transcendência? São todas as repercussões físicas, psicológicas, sociais, econômicas que este agravo vai ocasionar, sobretudo quando ocorre a sífilis congênita, que é a passagem da bactéria através da placenta ou do canal do parto da mãe para o bebê. Lembremos que cada RN acometido, além do risco de morrer, ele vai ficar no mínimo 10 a 14 dias internado, usando medicação venosa, e a mãe vai acompanhá-lo. Então imagine o tamanho do problema, desde os custos com o tratamento do RN, às vezes ele precisa até ir para a UTI, se for prematuro, e também o custo social disso. Cotidianamente, não é raro, lágrimas são derramadas em muitas maternidades, quando nós dizemos às mães que elas vão ter de ficar internadas, permanecer internadas. Elas choram porque às vezes tem 3, 4, 5 filhos em casa, sem ter alguém que tome conta. Sífilis é importante por quê? Porque é uma infecção que é vulnerável às ações de prevenção e de tratamento. E tudo isso é factível. Nós estamos diante de um agravo que é possível ser controlado se nós fizermos diagnóstico e tratamento das pessoas e as pessoas se prevenirem também, porque o melhor é não ter. Lembramos sempre, nunca demais repetir, que a sífilis congênita é um evento marcador da qualidade de atenção básica, particularmente da efetividade do pré-natal. Em relação à sífilis congênita, a transmissão vertical ela depende da virulência da cepa, do estádio da infecção e da idade gestacional. Quando a mãe está na fase secundária, no início da infecção, essa transmissão vertical pode ocorrer até 100% das vezes. E este feto pode ser abortado, pode nascer morto, pode ter malformações, sequelas, ela interage, tem um sinergismo com o HIV, a infecção pelo HIV, e as outras TORCH, né? Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes. Lembremos que, dado da literatura interessante, 40% das crianças infectadas e não tratadas podem ir a óbito ou ficar com sequelas graves. Daí o adágio popular, que a sífilis congênita, quando não tratada, mata ou aleija. É importante lembrar que a sífilis, mesmo que congênita, também tem tratamento. Nós vamos ler esse caso que chegou para atendimento em um dos lugares que nós trabalhávamos na época, em 2016. Tá? Para a gente refletir um pouquinho como é que está a questão do cuidado da saúde materno-infantil no nosso entorno. ISP, 26 anos, moradora de bairro da periferia de Salvador. Teve parto natural em maternidade em 18 de julho de 2016. Informa que fez pré-natal no posto de saúde local e em centro de referência da cidade. Não fez uso de antirretroviral na gravidez. Na maternidade foi acolhida em período expulsivo, não usou AZT venoso intraparto por isso. RN fez uso de AZT, nevirapina e fórmula láctea. A lactação foi inibida com cabergolina. Comprovou tratamento para sífilis no pré-natal, tratamento inadequado, intervalo longo entre a segunda e a terceira doses, retratada para sífilis na maternidade. O RN foi investigado e tratado para sífilis congênita. Parceiro fixo, soro negativo para HIV, portador de sífilis, tratamento inadequado, com 2 doses. Foi retratado no ambulatório da maternidade.
mãe e RN encaminhados para serviço de referência e egressos de risco na maternidade. Nas consultas ambulatoriais na maternidade, essa mãe revelou que o diagnóstico de HIV foi feito desde a gravidez anterior. A filha, no momento, com 1 ano e 7 meses, sem nenhum acompanhamento. Foi solicitado aos pais trazer a criança para a consulta com êxito. Teste rápido para sífilis e teste rápido para HIV negativos na criança. Isso nos traz tristeza, né? Vejam todo o caso e assim, a assistência que essa família recebeu. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que, permeando esse contexto de doença, nós temos todo um risco social aí. Mas a minha pergunta, por que na maternidade no hospital, esses pais aderiram ao tratamento? E por que antes isso não foi feito? Por que essa criança exposta ao HIV, o filho anterior, porque a mãe tinha um diagnóstico desde a gravidez anterior, ela não tinha sido sequer acompanhada ou testada, né? Precisamos repensar sobre o cuidado cotidiano que nós estamos dando a essas famílias. Sífilis. Estamos diante de um agravo com um agente etiológico conhecido, treponema pálido, descoberto em 1905. Até música para ele alguém fez, o Zé Ramalho, né? Ele o canta muito bem nos seus versos na Vila do Sossego, quando ele diz: meu treponema que não é pálido nem viscoso, os meus gametas se agrupam no meu som. Diagnóstico fácil e barato. A rede Seguen disponibiliza hoje em imunocromatografia o teste rápido. Está em toda a rede do SUS. A Bahia, a gestão, há mais de 5 anos, mais ou menos em 2012, 2013, comprou papel filtro. Toda mulher grávida baiana tem direito, além do teste rápido, papel filtro. E o tratamento estabelecido. É uma doença fácil de tratar. E por que esse descontrole? Lembrar a nós, profissionais de saúde, que trabalhamos cotidianamente a sífilis ou os tipos de sífilis diversos, conforme a classificação, todos os 3 são de notificação compulsória. É crime, inclusive previsto em lei, o profissional não notificar esse agravo. A sífilis congênita ela é de notificação compulsória desde 1986. A sífilis na gestante é de notificação compulsória desde julho de 2005. E a sífilis adquirida, ou seja, a sífilis do adulto ou não especificada, é de notificação compulsória desde 2010. Então, lembrar a nós mesmos, médicos e enfermeiros, vamos notificar os casos de sífilis congênita, gestante adquirida nos seus formulários específicos. A sífilis é uma doença sistêmica. Como eu disse anteriormente, desde o início, pode atingir todo o organismo. O contágio geralmente é venéreo, sobretudo na fase inicial de infecção. Quando o paciente tem lesões ativas, a infectividade, que é a capacidade que o patógeno tem de ser transmissível, é muito alta. Pode ter o contágio também pela via vertical, a transmissão vertical, que é muito comum e perigosa, eu vou dizer por quê, e a forma iatrogênica através de hemotransfusão e de sangue e hemoderivados, que pelo controle rigoroso do sangue do nosso país, no nosso estado, isso é raro. Na via sexual, o treponema invade a pele ou mucosa, ele se multiplica e se dissemina via sanguínea linfática, ele retorna para a área inicial.
e a partir daí se dá o que nós chamamos cronologia de lesões. Lembremos que a penicilina é 100% eficaz. Não existe nenhuma cepa de treponema resistente à penicilina. Mesmo assim, a sífilis é um grave e importante problema de saúde pública. Sem presunção, sendo médico, eu posso falar disso. Só o médico é importante, o enfermeiro é importante, como o técnico de enfermagem é importante, o assistente social, o psicólogo, o professor. Todos os profissionais de saúde importantes, de saúde e educação, gestores, a mídia, são importantes nessa batalha, mas o médico sozinho, o enfermeiro sozinho, atendendo, notificando, prescrevendo, não vai resolver o problema. Nós precisamos usar todas as armas que nós temos para lutar contra este mal. Como é que eu classifico a sífilis adquirida do adulto? O divisor das águas é 1 ano. Isso é importante. Então, nós classificamos em sífilis adquirida recente ou sífilis adquirida tardia. Aí o divisor das águas é 1 ano. Na adquirida recente, nós vamos ter a fase primária, secundária, latente recente. Na sífilis adquirida tardia, nós vamos ter a latente tardia e a terciária. A maioria dos casos diagnosticados ocorre no estágio de latência, sem cronologia específica. E nós vamos, na dúvida, pro réu. Nós vamos considerar o caso como sífilis de duração ignorada e tratar como sífilis tardia. Nesse caso, nós não vamos pecar, não devemos temer, mas nós devemos cuidar com excesso, ter zelo, porque já que existe essa dúvida, e a grande maioria dos casos vão ser diagnosticados por exame de laboratório, serão casos assintomáticos, sem cronologia, nós vamos tratar com sífilis tardia, como sífilis tardia. O que é que acontece nessa cronologia? O indivíduo ele se infecta no 0 dia aqui, e ele, depois de 21 a 30 dias, que isso eu chamo período de incubação ou de latência, ele vai apresentar ou não uma lesão, que geralmente é única, indolor, ela não dói, não coça, é de fundo limpo, a imagem nular, não é? Em forma de moeda, na região genital, ou na boca, ou no ânus, não é? O local que o treponema penetrou. O fundo dessa lesão é comparado à carne de presunto crua. E ela sempre vem acompanhada da adenopatia satélite. É a íngua, como nós chamamos, que são os gânglios. Na sífilis, são gânglios que eles não se inflamam. Daí, o indivíduo, com mais ou menos 50 dias, ele vai ter um exame positivo a partir daí. Então, lembremos aqui o que é importante. A sífilis também tem sua janela imunológica. Se nessa fase de lesão primária nós solicitarmos uma sorologia, o exame vai vir negativo, é um falso negativo, porque ele vai estar em janela. Esse conceito de janela imunológica, que foi muito divulgado para o HIV, ele existe para dengue, ele existe para sífilis, para qualquer infecção que você venha a dosar anticorpos. No caso da sífilis, essa janela é de 50 dias. Se eu quero fazer um diagnóstico aqui dessa infecção, eu tenho que coletar material para fazer estudo através do campo escuro, que é uma coloração muito específica para o treponema pálido, coloração não, desculpe, é uma visualização muito específica, a coloração de Fontana-Tribondou. Essa fase aqui que eu descrevi, de 0 a 50 dias,
eu chamo de sífilis primária. Aí o indivíduo, tratando ou não, ele vai passar para a fase de secundarismo, onde algumas pessoas nessa fase vão apresentar aquelas lesões clássicas, como está aqui, sífilis em palma de mão e plantas dos pés. Aqui eu digo seguramente que é a assinatura do indivíduo sifilítico. Esse aqui pode ir no fórum, dizer eu tenho sífilis, e nós vamos endossar embaixo, porque é patognomônico. Dificilmente, é quase que impossível na prática, uma doença ou outra doença imitar, mimetizar a sífilis. Daí, não tratando, o indivíduo vai passar para a fase de latência, o silêncio clínico. A grande maioria dos indivíduos que são diagnosticados estão nessa fase de latência. Essa fase recente, primária e secundária, nem sempre tem um cortejo sintomatológico tão exuberante. E como não dói e não coça, pode passar desapercebida. Daí, se o indivíduo não trata, ele vai passar para a fase terciária, onde vão aparecer lesões mais profundas, as gomas, as sífilis tuberosas, nodosidades justarticulares, lesões oculares ósseas, lesões viscerais. Clássica na literatura é a descrição da tabes dorsalis, que é uma lesão neuroparenquimatosa, destruição dos cordões posteriores da medula espinhal. E clássica também na literatura é a sífilis cardiovascular, que o indivíduo vai cursar, como está aqui no diagrama, com aneurisma de aorta. Conta o autor desse slide que esse indivíduo, ele já foi descoberto tardiamente, esse aneurisma rompeu e ele evoluiu para óbito fulminante na enfermaria. Hoje, raramente nós vemos sífilis terciária em adultos, porque os indivíduos terminam tomando antibiótico para outra infecção e são ainda que subtratados, não tratados corretamente, eles não evoluem para a sífilis terciária. Nós sabemos que há um risco de 10 a 40% de um indivíduo fazer sífilis terciária, isso adulto. Chamo a atenção que no feto, o feto recém-nascido e o doente de AIDS fazem sífilis terciária muito precocemente. Muitas vezes, o feto vai a óbito, intraútero ainda, ele é abortado, porque tudo isso que demora até 20 a 30 anos para acontecer no indivíduo adulto imunologicamente competente, no feto pode acontecer em dias, semanas ou em poucos meses. Por isso que a sífilis congênita, ela é considerada o lado mais perverso e cruel do treponema pálido. Este é um caso interessante, é um caso nosso, atendido no Serviço Municipal de Atenção Especializada da Liberdade, 2010. Essa gestante, ela, na época, ela apresentava essas sífilides em lesões maculopápulas com odor característico na genitália, ao redor de vulva e perianais, maculopalmas em palmas de mãos e plantas dos pés. Esta mulher percorreu várias unidades de saúde, foi tratada para várias afecções, até que ela chegou em nossas mãos e nós solicitamos o VDRL. Ela já estava no 5º mês. E o VDRL veio a titulação, reagente, titulação para 512. Nós tratamos de imediato, impusemos um tratamento com 3 doses, como eu vou falar adiante. Infelizmente, o treponema passou para o feto
E na revisão, essa mulher voltou com a história de abortamento tardio com um feto natimorto. Esta paciente, na verdade, ela foi encaminhada pela Atenção Básica de Salvador para o SEMAI Liberdade para a retirada de condiloma viral, HPV. Um aviso, diagnóstico diferencial importante dessas maculopápulas que nós chamamos de condiloma planosifilítico. Importante diferenciar do diagnóstico de condiloma viral por HPV. E aí se impõe uma sorologia de imediato. Esse caso aconteceu em 2010, mas até hoje, com a frequência menor. Eu ainda tenho visto casos assim. Esse ano eu estive com um caso assim, não era gestante, e pior, esta mulher, ela tinha informação, ela viu no Google, ela viu na internet, ela procurou uma colega nosso, e disse que estava com sífilis. E o profissional informou a ela que ela ficasse tranquila, que aquilo não era sífilis. E patognomônico assim, só que era sífilis. Diagnóstico laboratorial. Os exames diretos nós vamos utilizar na fase primária e secundária. São exames que eles não são caros, mas a operacionalização ela é um pouco complexa. Você tem que ter muita experiência para leitura e para coleta também. São exames que eles se prestam mais para serviços de pesquisa. Não é? Eu tive no antigo DST Coas uma experiência razoável com esses exames, o campo escuro, e a coloração e impregnação pela prata, o método de Fontana-Tribondou, foi muito utilizado na França e também serve para estudos de campo. É uma coloração muito suja e de difícil leitura. Na prática, nós utilizamos as sorologias ou testes imunológicos, que podem ser testes treponêmicos ou não treponêmicos. Dentre os testes treponêmicos, nós temos a hemaglutinação e a aglutinação passiva, que é o HTPA. Hoje não está sendo utilizado, eu tive uma experiência muito boa com ele, uma resposta boa. O FTADS, antes da imunocromatografia ser universalizada, era o padrão ouro, mas é um método que tendeu a ser abandonado porque é um exame muito bom, muito sensível, específico, só que de uma reprodutibilidade difícil. A quimioluminescência é interessante também, quando a quimioluminescência é um ELISA semi-automatizado. Ele é interessante quando você tem uma bancada, uma quantidade grande para fazer. O ELISA também, utilizado muito em bancadas de laboratórios. E hoje, mais utilizado dos testes diagnósticos treponêmicos, a imunocromatografia, que é conhecida mais como teste rápido, mas que adiante eu vou comentando sobre esse termo, teste rápido. Esses testes diagnósticos treponêmicos eles detectam anticorpos específicos contra o treponema, são os primeiros a se tornarem reagentes, são importantes para confirmar diagnóstico, mas na maioria das vezes eles vão permanecer reativos, reagentes o resto da vida. Eles não servem para monitorar controle de cura. Eles são muito bons como triagem, como screening, mas para controle de cura não servem. Os testes rápidos são práticos, de fácil execução, e os resultados são disponibilizados em no máximo 30 minutos.
unidades de rede básica de saúde, serviços de referência, e no caso do teste rápido de HIV para maternidade, os testes rápidos devem ser realizados com amostra de sangue total por punção digital na sala de atendimento, na primeira consulta da gestante. É muito importante, porque diante do que nós assistimos na sífilis congênita, algumas vezes este nó crítico, este ponto de estrangulamento, este gargalo está sendo ainda em um profissional da atenção básica resistir à realização do teste rápido. Nós temos conhecimento, informação de que às vezes testes rápidos podem estar sendo jogados fora porque não foram utilizados. No nosso entorno, não há essa palavra, falta de testes rápidos. Então, nós, médicos e enfermeiros, vamos utilizar todo o arsenal diagnóstico e terapêutico disponível para conter essa epidemia. Os exames não treponêmicos, os testes não treponêmicos, eles detectam anticorpos não específicos, em especial a cardiolipina. São exames que são titulados, eu vou mostrar isso adiante. O VDRL e o RPR são mais comuns. O RPR é uma variável do VDRL com tampão citrato, é um exame mais grosseiro. Aqui nós vemos o VDRL nesse diagrama. Os anticorpos do paciente com sífilis, esses anticorpos presentes, vão conjugar com o antígeno do kit e na microscopia eletrônica o farmacêutico técnico vai ver a floculação. Ele faz esse primeiro VDRL, que é 1:1, a partir daí ele dilui esse VDRL em progressão geométrica e a última titulação, a última diluição que ele encontrar positividade é o resultado do exame. Quanto maior esse número, maior a titulação, mais jovem a infecção é, mais infectante essa pessoa é, maior risco para as parcerias, maior risco para o feto. Este slide, ele mostra aqui, né, os exames inicialmente na linha do tempo. Então nós vamos ver que o FTABS e outros testes treponêmicos positivam um pouquinho na frente do VDRL e mesmo que você não trate esse VDRL, a titulação dele, depois de 1 ano, 2 anos, ele tende a cair. A infectividade do paciente também tende a cair. É muito raro você ter um paciente infectante depois de 1 a 2 anos de curso de doença. E é muito comum nós termos, nesse caso, pares discordantes. O indivíduo com sífilis latente, com sífilis já crônica, e a sua parceira, o seu parceiro, não tem sífilis. Por quê? Porque ele já é uma pessoa com infecção que não está tão ativa e não infectou o parceiro. Isso é importante explicar ao casal para que não venha aquele julgamento, aquela ideia de que foi uma traição. Necessariamente não foi. Então, isso é importante no aconselhamento, explicar a parceria de um paciente com sífilis, que o parceiro não teve porque provavelmente é uma infecção já antiga. E as lesões, elas aparecem, como eu falei, com 21 a 30 dias, 3 a 6 meses é a fase mágica de doença, depois entra na fase de latência, até 10, 20, 30 anos ele fazer a fase terciária. O diagnóstico laboratorial da sífilis, na gestante e na não gestante. Você vai utilizar um exame treponêmico e ou um exame não treponêmico.
Geralmente, por facilidade hoje, na rede cegonha, nós começamos por um teste treponêmico. Só um instantinho. Então, nós começamos por um teste treponêmico, mas se for na atenção básica, sobretudo em gestante ou alguém sintomático, nós vamos fazer um teste rápido, imunocromatografia. Ou pode ser solicitado, quando não é gestante, cabe e é assintomático, a solicitação de uma sorologia, que os laboratórios vão fazer hemaglutinação, ELISA ou quimioluminescência. Esta ordem de começar por um treponêmico ou não treponêmico é a depender de onde você esteja. Se você tem um paciente sintomático e qualquer gestante, ou melhor, para todas as gestantes, deve ser realizado desde a primeira consulta um teste rápido. Reparem que eu disse realizado, não é solicitado. E uma vez o teste rápido reagente na gestante e essa gestante não comprova tratamento anterior, nós devemos tratá-la imediatamente. Você pode pedir VDRL, até o que você quiser, mas o VDRL satisfaz para monitorar a cura. Mas diante de uma gestante com um teste rápido positivo, imunocromatografia positiva, e não dispor de um VDRL, ela não tem história de tratamento, imposição de tratamento imediato. Na gestação, tratamentos não penicilínicos são inadequados e só devem ser considerados como opção na contraindicação absoluta ao uso da penicilina. Aí nós vamos referenciar para dessensibilizar, se ela comprovadamente for alérgica à penicilina. Cuidado com essa história de alergia, porque assim, eu já ouvi isso. Eu sou alérgica, doutor, à penicilina. Ah, por que você não quer tomar? Tenho medo de injeção. Eu tomo, o lugar fica doendo. Eu vomitei depois. Um grande número de casos é o temor que a pessoa tem da injeção. Eu tenho medo, passo mal com qualquer injeção. É importante porque a penicilina é a única droga que trata a mãe com mais garantia e trata o feto. Ela atravessa a barreira fetoplacentária. Algumas drogas não podem ser utilizadas na gravidez. Eu vou mostrar adiante. E outras que podem ser utilizadas não garantem o tratamento. Como é que é esse tratamento? Se a sífilis, lembram que eu falei, o divisor das águas é 1 ano de duração. Na sífilis primária, secundária, latente, recente até 1 ano, eu vou fazer penicilina G-benzatina, 2.400.000 unidades internacionais, 1.200.000 na prática em cada glúteo. Nas gestantes, embora não haja uma comprovação científica, alguns autores recomendam repetir a dose. Se a pessoa for alérgica, às vezes podemos ser flexíveis. Não é raro encontrar um parceiro, e no geral, os homens têm mais medo da agulha e da furada do que as mulheres. Você pode, no não gestante, usar doxiciclina, nessa dose 100 mg via oral 2 vezes por dia, por 15 dias, ceftriaxone, que é injetável também. Na sífilis latente tardia, que é a maior parte dos casos, eu vou fazer 2.400.000
2 milhões e 400 mil unidades intramuscular, ou seja, 1 milhão e 200 mil unidades semanal por 3 semanas, numa dose total de 7 milhões e 200 mil. E se eu não tenho cronologia, repetindo, eu vou pecar por excesso. Eu vou fazer 7 milhões e 200 mil. Alternativamente, eu vou usar doxiciclina ou ceftriaxone num tempo maior. Lembrar que, ainda em alguns lugares, no nosso entorno eu não vejo isso mais, mas tenho notícia que em alguns lugares por aí, alguns outros municípios mais distantes de Salvador e outros estados, essa questão não está resolvida. Aquele temor que se tinha da relação anafilática. Isso já foi bem discutido, inclusive com os conselhos regionais de medicina e de enfermagem e os profissionais. E aquela portaria que exigia que você tivesse isso, aquilo outro para fazer penicilina, ela mudou e foi revogada. A portaria 3161, de 27 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, determina que a penicilina seja administrada onde essa pessoa estiver. Lembrar que SUS é um processo dinâmico de rede e, ainda que estejamos numa unidade de atenção básica, por mais que ela seja uma unidade que não tenha grande recurso, nós estamos ligados ao SAMU. Então, diante de uma reação anafilática, se ela ocorrer, nós precisamos chamar o SAMU. Lembrar também que reação anafilática, ela é rara, é um evento raro em potencial grave, mas não é erro do profissional. O erro de profissional é quando se tem um caso de sífilis congênita porque você negligenciou, você não tratou. Isso aí pode ser passível de processo, mas o efeito adverso ao medicamento não constitui erro do profissional. Em relação ao controle de cura, lembrar que a prova específica, o teste rápido, o FTABS, não diferencia a memória de doença e atividade. Essa pessoa deve ser acompanhada com VDRL titulado. Não adianta o VDRL imediatamente após o tratamento, porque os títulos não vão cair. Tá? As provas sorológicas detectam anticorpos e não treponema. A pessoa gestante, o indivíduo não gestante, fica muito ansioso, querendo que o exame negative logo, achando que a infecção não tem cura, que ele não foi bem tratado. Precisamos explicar isso na consulta. No adulto não gestante, esse VDRL vai ser repetido 3, 6 e 12 meses após o tratamento. Nas gestantes com sífilis, o VDRL deve ser repetido mensalmente. E a queda dos títulos depende da fase que a doença foi tratada. Quanto mais alto estiver a titulação do VDRL, quanto mais lesão essa pessoa tiver, quanto mais jovem for essa infecção, este VDRL tende a cair. Quanto mais baixo o VDRL, quanto mais crônica for a infecção, este VDRL tende a permanecer com titulações baixas. Pessoal, é lamentável, né? Eu acho que nenhum de nós gosta de assistir a isso. Essas fotos, elas nos trazem, assim, muita tristeza, muita comoção e indignação. Somos nós que estamos entregando as crianças ao mundo assim. É isso que nós queremos do pré-natal? Esse é o SUS que nós queremos? Esse cotidiano de maternidades. Nós temos de pensar, além dos óbitos e das sequelas, que muitas mulheres podem, em algum momento, estar aguardando uma vaga, estar parindo na porta de uma maternidade, porque essa maternidade não tem leitos, porque 6, 8, 10, 20, 30 crianças
estão internadas em berçários ou alojamento conjunto, tomando a medicação, se expondo a risco de uma medicação venosa, porque ela não foi tratada. Tem uma colega lá em um dos lugares que eu trabalho, no Caribé, que quando nós chegamos lá, nós tínhamos às vezes 6, 8 crianças em tratamento, né? Uma colega enfermeira do Caribé, que ela chamava esses quartos de suíla e filé. Nos 2 entornos onde eu trabalho, tanto a maternidade João Batista Caribé, como o Hospital Geral de Camaçari, não é um trabalho meu, é um trabalho de todo o grupo. Cada vez mais nós vemos menos crianças morrendo e uma quantidade menor de crianças tratadas, porque todos estão atentos a isso. Desde ao gestor, ao diretor, ao vigilante, a questão da presença do homem, da garantia do tratamento do homem, que é outro não crítico, e todos os colegas também estão bem atentos. Deixar aqui esse recadinho nessa tarde. É possível controlar a sífilis, sim. É possível, não é extinguir, não é acabar com o treponema pálido, mas diminuir a quantidade de crianças sequeladas e mortas. Melhorar esses indicadores. Desafios nossos. Nós estamos finalizando assim com os desafios. O que é que nós observamos na atenção básica, nos centros de referência de maternidades? Esse pedacinho final dessa palestra nossa, desse bate-papo, eles traz muito em o que aconteceu, o que nós vimos em 2016. A partir dessa situação encontrada aqui na região metropolitana e do Fórum Rede Cegonha, nós criamos um grupo de colegas, não é? Aqui eu quero mais uma vez agradecer ao colega Manuel Henrique, que na época capitaneava o Fórum Rede Cegonha da região metropolitana de Salvador, grande enfermeiro sanitarista e grande parceiro, outro companheiro de todas as horas. E nós fizemos esse trabalho na rede, vendo onde estavam esses nós críticos. Então nós vamos falar um pouquinho do que este grupo, não foi eu, Manuel, sozinho, foram mais umas 10 pessoas vindos. A questão do papel filtro. Existe a necessidade ainda de conscientizar as equipes, incluindo o colega médico, do valor da triagem do pré-natal filtro. Tá? Existe uma fragmentação do processo de coleta. Quem faz a coleta é o técnico de enfermagem. Essa amostra ela é enviada para o laboratório, algum desses 4 laboratórios que fazem o exame aqui no estado, e é preciso que, sobretudo em casos de exames positivos, essa vigilância laboratorial ela esteja assegurada. Esses resultados precisam ser monitorados, porque quem coleta, muitas vezes, a coleta não é um nó crítico, e o encaminhamento para o laboratório, mas esse nó crítico está na fase pós-analítica. O resultado não é informado, ele é informado, mas ele não chega, essa informação não chega nas mãos do profissional de saúde que está fazendo o pré-natal. Então, a fragmentação do processo diagnóstico. Os testes rápidos. Existe um equívoco das equipes na compreensão da proposta do teste rápido. Quando o Ministério batizou, ele abençoou essa tecnologia que é a imunocromatografia de teste rápido, ele quis dizer médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. O teste rápido pode e deve ser realizado aqui agora. Essa técnica, eu gosto muito de usar o nome imunocromatografia, porque ela impressiona mais. Esta técnica, ela está validada por critérios rigorosos. É um exame que tem sensibilidade, tem especificidade, tem valor preditivo e tem acurácia. E a Rede Cegonha gasta mensalmente, anualmente, milhões para que testes rápidos não faltem. Então, vamos utilizar essa tecnologia na atenção básica, nas referências e nas maternidades e agir
porque a tecnologia está aí para nós utilizarmos em benefício da população. Preocupados com isso também, na época, nós, à frente da Regional Bahia, da Sociedade Brasileira de DST, e apoiados pelo Ministério Público do Estado da Bahia, através da pessoa do Dr. Rogério Luiz Gomes de Queiroz, que foi um grande incentivador, um grande apoio nosso, para que nós avançássemos nessa luta contra o treponema pálido aqui em Salvador, no Estado, e através também da pessoa da doutora, da colega Tereza Maltês, na época presidente do CREMEB, e da doutora Maria Luísa Castro, presidente do COREM, Conselho Regional de Enfermagem, no ano de 2016, assinado pelos três, Ministério Público da Bahia, Conselho Regional de Enfermagem da Bahia e Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, saiu uma nota técnica que nos empodera e nos diz que, diante dessa situação epidêmica, ela acredita na nossa capacidade, enquanto médico, enquanto enfermeiro, enquanto técnico e auxiliar de enfermagem, de mudar essa realidade. Eu prefiro apostar e dizer que nós temos um potencial para mudar essa situação. Eu vou repetir, não dá tempo de eu mostrar os números, mas quem quiser conhecer o nosso trabalho, através de mim, de todo o grupo, como eu digo, é todo o grupo, eu tenho dito, e aqui já quase no fim, eu quero agradecer, eu sei que colegas da maternidade João Batista Caribé, do grupo do Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário, a colega diretora, doutora Zenilda, doutor Carlos Lino, diretor médico, todo o apoio que esses anos nós temos recebidos também ao pessoal de Camaçari, doutor José Walter, doutor Marcelo Pinto, diretores do hospital, as enfermeiras são tantos, o pessoal da atenção básica, Aline Dantas, Laura Passos, Andréia, e todos que fazem parte da Câmara Técnica de Controle de Camaçari. Nesses dois lugares, nós estamos conseguindo vencer o caminho das pedras e mudar essa realidade. Então, o recado que eu deixo aqui, qualquer município, qualquer lugar, pode fazer isso, se nós tivermos pessoas atentas e que se dispõem ao diagnóstico. Eu digo que é um grupo, porque eu acompanho essas situações e quando eu estou de férias ou de licença e me afastei até por problema de saúde, o trabalho não para, ele continua. E isso aqui é importante, que seja um trabalho de todo um grupo, unido, caminhando nessa direção de controle. E aí, as últimas palavras, os desafios, né? Prevenção primária. Precisamos, está difícil a situação do país, né? É tanta greve, é tanta coisa hoje, falar de projeto de vida. Eu não sei qual é o ideal, mas nós precisamos voltar a falar de preservativo. O melhor dessa história é não ter a DST. As pesquisas mostram que, com a ilusão da cura da AIDS, né, porque o coquetel melhora muito, diminui a mortalidade, as pessoas deixaram de se cuidar. Houve um afrouxamento das medidas de controle pela população do uso do preservativo, mas nós precisamos voltar a insistir no preservativo. Eu observo no meu cotidiano, nós distribuímos preservativos e não raras vezes, não é incomum, o próprio paciente já doente devolver as camisinhas, às vezes alegando que é vergonha, que já tem demais em casa. A gente diz, leve para o vizinho. Nós precisamos voltar a falar de cuidado com o corpo, de responsabilidade consigo e com o outro. Outro grande desafio, uma lacuna existente que nós observamos desse trabalho no nosso entorno. A realização imediata, ao invés de solicitação de TR treponêmico. Nós precisamos estar convencidos de que
o teste rápido tem de ser executado por quem atendeu. A partir do momento que eu pego a requisição e solicito o teste rápido, estou dependendo de punção venosa que o laboratório faça isso, eu não estou realizando o teste rápido. Eu estou solicitando a imunocromatografia. Então, teste rápido é para ser feito aqui e agora. Resultado em 30 minutos e tratamento imediato. Necessidade é outra lacuna existente no nosso entorno. As maternidades é o lugar onde o leite é derramado. É onde a sífilis congênita acontece. É onde ela é investigada. As maternidades precisam conversar na sua zona de abrangência, conforme o matriciamento, na sua área de abrangência, sobre esse desfecho desfavorável dos casos, de acordo com esse matriciamento. Então é preciso, isso não tem função punitiva, mas sim preventiva, trabalhar com essas fichas de investigação em conversas periódicas com as equipes de atenção básica e centro de referência sobre esse desfecho desfavorável dos casos. E saber por que o teste rápido não foi feito, por que é que não foi tratada, por que é que o tratamento foi inadequado. Nós, tanto em Camaçari como no Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário, fazemos isso. Garantia de testagem e tratamento das parcerias sexuais, tanto nas unidades de atenção básica como nas referências e nas maternidades. Essa, sem sombra de dúvida, talvez ainda seja a maior lacuna. Nós visitamos, em 2016, 10 maternidades da região, 11 maternidades da região metropolitana de Salvador. Dessas 11, somente 2, eu não vou nem dizer onde é, garantiam esse tratamento para o parceiro. Então é preciso que essa prática de tratar o parceiro, ela seja realizada nas maternidades, na atenção básica, no centro de referência. Porque se você trata a pessoa, mas não trata o parceiro, porque você tem que pensar em termos de custo-efetividade a longo prazo. Eu atendo a mulher, no geral a maternidade atende a mulher. Você parte de uma mulher. Você trata essa mulher e trata essa criança, mas não trata esse homem. Quantos filhos esse homem vai? Quantas mulheres ele pode infectar? Quantos filhos eu vou tratar adiante? Eu tratando o homem, o gasto que eu vou ter com esse homem, ainda que seja maternidade. Sífilis não é um problema só da atenção básica, é um problema de todos nós. Saúde pública você faz em qualquer lugar. Eu defendo que a sífilis congênita, ela mostra uma falha da atenção básica. Mas eu preciso dizer, a atenção básica melhore. Mas eu, enquanto maternidade, eu preciso perseguir o meu ideal e fazer a minha parte, né? Então, essa é a nossa defesa, que as maternidades garantam o tratamento imediato para os parceiros, inclusive os homens, né? A prevenção secundária, o diagnóstico e tratamento imediato. Gente, eu aprendi assim, enquanto vida tiver, enquanto o servidor público fizer, eu vou fazer assim. Eu atendo o DST como pronto atendimento. O teste rápido é feito ali na salinha onde eu estou atendendo. Lá no Caribe eu trabalho com 2 técnicas de enfermagem. Enquanto uma está fazendo o teste rápido comigo, a outra, eu pisco o olho, já está preparando a penicilina pisatina. Se for positivo, ela já aplica, o paciente sai dali prontinho. No caso de gonorreia, por exemplo, não é só sífilis. Ali o copinho de água já vem com a azitromicina e o ceftriaxone já está sendo preparado no soro. Lembrar que cada caso de sífilis, de DST não resolvido, a coletividade está exposta. Ainda que a população não use preservativo, eu tenho a arma de tratar essa pessoa. Esse é o meu esgoto sanitário.
Eu penso que a epidemia está avançando, a torneira está aberta, porque as pessoas estão transando sem preservativo. Eu vou falar da prevenção, mas eu vou fazer a minha parte, que é tratar essas pessoas em um tratamento ético e imediato, né? Isso é preciso entrar na cabeça de todos nós profissionais. Eu digo, eu sou homem feliz porque nos 2 entornos onde eu trabalho, eu não quero citar mais nomes e os que eu não me lembrei não dá para falar de todo mundo, mas mais uma vez eu agradeço. Todo o grupo que eu convivo em Camaçari e no Caribé, todos nós pensamos dessa forma. Esse é o nosso cotidiano. Último desafio, ampliar o elenco das populações assistidas. Não é só perseguir a gestante com sífilis. Cadê a nossa atenção, PSF, no hiperdia? Os hipertensos e diabéticos não transam? E os jovens? Os índices de gravidez não planejada, de abortamentos, de sífilis e gestantes são alarmantes. Terceira idade, gente, eu estou perplexo, queixo caído. Eu tenho pacientes de 60, 70, 80 anos com sífilis. Para meu livro de recordes, eu tive o ano passado, no subúrbio ferroviário, um paciente com sífilis com 94 anos de idade e recidiva da sífilis. Então, estão aí as conquistas sociais, as pessoas estão ganhando tempo de vida, mas é preciso trabalhar com essas populações e as outras em contexto de vulnerabilidade. Os grupos LGBT, pessoas privadas de liberdade, muitas vezes eu atendo essa gestante, que é seu parceiro, está preso, doutor, né? População de rua, dependentes químicos, índios quilombolas, né? Hoje, eu não tenho mais aquela imagem de que a gestante é santinha. Quem é essa gestante? Às vezes não perguntando, é uma mulher que usa droga. E vice-versa. A gestante, a puérpera, pode ser a mulher que usa droga, pode conviver com traficantes. Isso é cotidiano. Então, nós precisamos pensar que profissionais de sexo também, essas populações em contexto de vulnerabilidade, elas entram em conexão com a população geral. E elas estão saturadas, as pesquisas mostram que essas populações em contexto de vulnerabilidade estão saturadas com sífilis e HIV. Então, nós precisamos ter mais projetos sanitários voltados para essas populações. Bom, por fim, né? Quem me acompanha há anos, alguns anos nessa luta, sabe que esse bebezinho lindinho, né, ele piscou, olho aqui não está piscando, né? Eles nos acompanham e assim, eu acredito e defendo aqui nesse início de tarde que essa imagem que todos nós, eu que estou falando aqui, não é, Tiago, e vocês que estão assistindo aí, viu? Se sintam abraçados, se sintam beijados na alma e dizer assim, essa é a imagem que a gente persegue. No final da história, o que é que a gente quer é isso, né? É um bebê lindo assim, um bebê livre de infecção, um bebê mamando na primeira hora, um bebê saudável, né? É isso que pode mudar um país, que pode mudar toda uma vida, viu? Então, muito obrigado. Eu acho, Tiago, que eu consegui terminar mais ou menos nesse tempinho. E aí você conduz como é que vão ser essas perguntas. Se o pessoal quer perguntar, eu estou aqui à disposição. A música é a Vila do Sossego, do Zé Ramalho, né? Elba Ramalho também gravou, né? É a Vila do Sossego. Bom, pessoal, agora vamos abrir o espaço para as dúvidas que foram realizadas durante a web palestra. Tivemos algumas dúvidas aqui, vou estar colocando na tela. Peço que aqueles que ainda tiverem dúvida, ou caso a gente não consiga, por conta do tempo, atender a todos os questionamentos,
eu peço que vocês utilizem, né, o serviço de teleconsultoria também do Telesaúde Bahia. Acessem o site telesaude, com 2 S, telesaude.ba.gov.br. Aqueles que não têm cadastro, então os profissionais, né, das unidades básicas de saúde, das equipes de saúde da família, atenção básica, podem fazer o cadastro e solicitar as teleconsultorias, utilizar as teleconsultorias para também tirarem suas dúvidas, não só sobre o tema que foi abordado aqui, mas também as questões pertinentes ao processo de trabalho, né, da atenção básica, tá bom? Então, os questionamentos que foram coletados durante a web estão aqui na tela e vamos dar início à discussão, né? Pergunta 1 aqui, da Adriana Trindade. Tá bom, Thiago, essa condução, assim? Porto Seguro, né? Porque a sífilis em gestante só foi compulsória bem depois da congênita. Óbvio, pela história da infecção da doença. A sífilis congênita, ela é bem mais grave, ela chamou mais atenção. Então, foi a que primeiro foi de notificação compulsória. Se viu que nós precisávamos ter atenção na gestante. Hoje a gente está mudando, Adriana, bem que a cabecinha. A gente está vendo que a gente tem que pegar antes dela engravidar. Eu tenho que pegar a sífilis não especificada no adulto. Essa que eu tenho que evitar mesmo, porque eu diminuo até o risco de ter uma gestante com sífilis e, claro, de ter uma congênita, né? Até porque, muitas vezes, o pré-natal, ele não cobre 100% do território daquele município. Thaís Oliveira, base de Serrinha. Sempre haverá o aparecimento das sífilis? Não. Muito pelo contrário. A grande maioria dos indivíduos, eles são assintomáticos, tanto para sífilis, como HIV, como para HPV também. Esse cortejo sintomatológico exuberante, ele, quando aparece, ele é muito clássico, mas a grande maioria das vezes você vai ter alguém positivo, né, com exame positivo para sífilis e sem sintomatologia alguma. E muitas vezes, assim, ele é oligossintomático. E lembrar que essas lesões não doem, não coçam, né? Às vezes, na genitália, a pessoa diz, doutor, foi a lagartixa que mordeu, foi a barata que mordeu, foi a lagartixa que mijou, foi o dente do parceiro, da parceira na hora do boquete, né, do sexo oral. Então, a gente tem que estar atento. Thaís, gestante TR positivo, VDRL positivo, esposo teste rápido e VDRL negativos. Todo mês ela é feita VDRL durante o mês consecutivo e todos negativos. O que explica isso? Eu já expliquei nele, né? No caso, Thaís, nele, ele não se infectou. Ela, provavelmente, esse VDRL dela deve ter uma titulação baixa e ela, provavelmente, nela, ele não deve ser o primeiro parceiro dela. Ela deve ter se infectado com outro parceiro anterior. E ela não infectou ele, porque ela já estava numa fase crônica da infecção. Licelma, de Urandi, Bahia. Uma mulher engravidou e já possuía a doença. Essa criança apresentará os malefícios e alterações da doença? Eu não sei, mas em se tratando de uma doença que nós temos que pensar nesses números, gente. São muito altos. A depender da fase da infecção, a chance de esta criança, a sífilis passar da mãe para o bebê, é até 80% a 100%, se a mãe estiver numa fase secundária.
A chance dessa criança morrer ou ficar com sequela grave é 40%. É uma infecção, é uma doença muito temida. Então, existe um algoritmo do Ministério da Saúde para tratar, se conduzir perante essa criança com risco infeccioso. E assim, na criança, o Ministério da Saúde, os neonatologistas, pecam por excesso mesmo, inclusive porque nós não temos uma rede de puericultura ou vigilância que dê conta de garantir que essa criança vai ser seguida corretamente. Então, algumas vezes, pode estar havendo um super tratamento nas maternidades. Isso é uma verdade, mas porque o pessoal, os colegas da maternidade, não confiam no follow-up dessa criança. Muitas vezes é uma mãe que nem fez o pré-natal, ou fez um pré-natal inadequado, e você vai ter a garantia que essa criança vai ser acompanhada. Então, eu prefiro dizer que, diante de uma criança exposta, uma criança com risco infeccioso, todo cuidado é pouco, né? Faz parte aqui, eu tenho a impressão que outro espaço, um pediatra, né, como a doutora Margarete Randan, a doutora Alicia, podem estar falando melhor disso do que eu, enquanto ginecologista e obstetra. Mas, assim, todo cuidado é pouco diante desse risco infeccioso para a criança, né? A gente sempre vai pecar por excesso. Kira, em casos que VDRL do marido for negativo, você vai tratar a mulher. Se ela tem infecção, você vai tratar. O que você pode fazer é repetir esse exame depois, tá? Repetir esse exame depois. Agora sim, você só trata, impõe em tratamento se ele for negativo, uma pessoa for negativa, o contactante for negativo, mas aquele paciente índice que você atendeu tiver lesão. Porque a infectividade do treponema pálido da sífilis, ela é baixa. Mas quando a lesão está manifestada, essa infectividade aumenta muito. Então, quando você tem uma mulher ou um homem, gestante ou não, com uma infecção ativa, com lesões expostas em genital, e você tem uma parceria exposta, mesmo que essa parceria tenha exame negativo, se impõe o chamado tratamento epidemiológico. Porque você não vai esperar 40, 50 dias para ver se ele se infectou ou não. Porque se você for esperar isso, eu já vi acontecer. Ela trata, quando ele vai positivar ela adiante, ele já infectou ela. Aí você tem que retratar os dois ao mesmo tempo. Se ele ou ela tem lesão, é melhor você tratar esse contactante. Tayane Cerqueira, qual a periodicidade de realização do VDL após o tratamento para saber se houve cura? Se for um adulto não gestante, 3, 6 e 12 meses. Na gestante, VDRL mensal. Meirilane, gestante com VDRL 1:2. Posso fechar o diagnóstico com sífilis? Independe da titulação. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte. Onde você está, esse VDRL é titulação baixa. Primeira coisa que você tem que fazer, independente da titulação, baixa ou alta não fecha diagnóstico, é ver a história dessa pessoa. Porque, de repente, a pessoa, mesmo com VDRL 1:16, 1:8, ou 1:1, ela pode ter sido tratada. Se ela tiver a informação segura e a comprovação que o tratamento foi feito, isso é uma cicatriz. Agora, é importante também, se é uma pessoa virgem de tratamento, faça o teste rápido. Onde você está, tem teste rápido. Eu prefiro acreditar que tem imunocromatografia. Porque este VDR, pode ser um falso positivo também. Ele está baixinho assim. O ideal no screening, na triagem, sobretudo da gestante, é usar a imunocromatografia, o teste rápido, para inclusive afastar um falso positivo.
Thalita Lemos do Macedo Costa. Gestante na consulta com resultado positivo em teste rápido deve ser tratado de imediato com penicilina. Se ela não tem história de tratamento anterior, sim. Eu só deixo de tratar, eu peço VDRL para monitorar a cura. Mas lembre que VDRL vai depender de ela agendar esse VDRL. Muitas vezes, na época de fim de ano, de final de gestão, elas não conseguem VDRL tão rápido assim. Para que é que eu estou fazendo o teste rápido? Por que é que a rede cegonha gasta milhões com teste rápido? Para que é que o Ministério da Saúde disponibilizou essa tecnologia e chamou a imunocromatografia de teste rápido? Para que nós tenhamos uma atitude, qual é essa atitude? Interpretar e tratar. Eu só não trato a gestante com teste rápido positivo se ela traz comprovação de tratamento anterior. Aí eu sei que é uma cicatriz. Thaís Oliveira, Serrinha, base de Serrinha. Um resultado de sífilis adquirida, 1/32, foi tratado com 3 doses. Repetiu com 3 meses, baixou para 1,16. Repetiu com mais 3 meses, foi para 1/64. Precisa retratar, repetir as 3 doses, o parceiro foi tratado junto. Olha, a primeira coisa que você tem que ver é e afastar se essa pessoa não se reinfectou. Aumentou de 1/16 para 1,64, ou seja, quadruplicou. 16 vezes 4, 64. Aí a gente já pode pensar em retratamento. Agora, outra coisa que você tem que ver também é se esses exames foram feitos em jejum. Teste rápido, screening, o exame não precisa ser feito em jejum. Mas o segmento é bom ser feito em jejum, porque alimento interfere. E ver também se foi no mesmo laboratório. Porque outra questão importante é que, se trocou o laboratório e trocou o kit, essa titulação pode variar. Se fosse até 32, 16 para 32, 16, 8, é a mesma coisa. Mas para 64, já preocupa um pouco. Ok? Aí você tem que ter uma conversa maior com essa pessoa para saber o que está acontecendo. Nayara Biritinga, e qual fase da sífilis que a gestante tiver há maior risco para ocorrer a transmissão vertical? Na fase secundária. Quanto maior o VDRL, quanto mais sintoma ela tiver, quanto mais jovem for a infecção e quanto mais tardia for a gravidez, maior o risco para o feto. O pior que tem para uma criança é uma mãe que tem um teste rápido negativo no primeiro trimestre e ela se infecta na própria gravidez. O teste rápido para sífilis deve ser protocolo das maternidades? Não. Não vejo porquê, pelo seguinte: a maternidade chora o leite derramado. A imunocromatografia, sim. Você tem que solicitar o exame para sífilis e a maternidade fazer, mas não como teste rápido. Por quê? A partir do 8º mês e na hora do parto, você já está chorando leite derramado. Um dos critérios para você considerar uma gestante tratada inadequadamente é se o intervalo entre o tratamento e o parto foi menor do que 30 dias, porque não tem tempo para a medicação agir. Então, na maternidade, o exame para sífilis deve ser feito. É obrigatória a realização, mas não como teste rápido. As maternidades devem fazer como teste rápido o de HIV, aí sim. Porque para interromper a cadeia de transmissão vertical da sífilis é pré-natal. Para interromper cadeia de transmissão vertical de HIV, é pré-natal e, sobretudo, maternidade com AZT venoso. Ok? Pai. Bom, pessoal, estamos terminando o momento aqui da
tirar dúvidas, né? Gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Informamos que a web palestra de hoje ela abre o ciclo de web palestras sobre sífilis que iremos tratar esse mês. Então, acompanhe a nossa agenda no site do Telesaúde Bahia. Então, para quem chegou depois, não acompanhou aqui a discussão, é telesaudeba.org.br. Então, acompanhe as agendas lá, né? Vamos ter mais 2 web palestras esse mês, abordando o tema da sífilis. E eu aguardo vocês, né? Amanhã, terça-feira, a web será sobre vigilância e condutas em casos de exposição ao vírus da raiva. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, também ao Dr. Roberto pela participação e contribuição aqui conosco. Boa tarde a todos e até a próxima.